Olá, shalom a todos, como é que vocês estão? Vamos continuar a nossa aula, né? Agora nós vamos entrar na questão das fontes históricas, como você bem viu no término da última aula. Vamos lá? Conhecer as fontes históricas acerca da pessoa de Jesus é muito importante, pois nos leva a ampliar a nossa análise acerca de quem realmente era o mestre e a importância e a relevância para a sua época. Para tanto, separamos aqui escritos antigos de historiadores, poetas, filósofos que citaram o nome do Cristo na época ou simplesmente o associaram com a religião cristã em sua época. Ou seja, lembra da última hora que eu falei que não foi Jesus que fundou o cristianismo. O cristianismo ele vai surgir posteriormente. Eu quero que você entenda o seguinte: Cristo e Messias são a mesma palavra. Messias em hebraico, Cristo em grego. Então, dentro do contexto hebraico e aramaico, a, vai ter o contexto de messiânicos, como em grego vai ter um contexto de cristianismo. Quando nós formos estudar, né, sobre bibliologia, né, por exemplo, vai ter uma aula que a gente vai ter introdução do Novo Testamento. E aí você vai entender algo assim, ó. Não existe, não existe, eu vou botar entre aspas, porque nós, vamos dizer assim, ó, simples mortais não temos acesso. Tá? Então, é dito que não existem os originais, somente cópias. E dizem que as cópias que existem é somente em grego. E não é bem assim, tá? Existem as versões orientais, que é o aramaico, tá? O aramaico é muito parecido com o hebraico, muito parecido mesmo, tá? Porque as suas fontes originais são a mesma, tá? Então, a Igreja Oriental, ela tem em aramaico. Então, Messias e Cristo é a mesma coisa, tá bom? Então, dentro da língua original, como era pregado que Jesus era um Messias, então todos que seguiam ao que Cristo ensinava era chamado de messiânicos ou cristão. Quando você vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, né, a primeira vez que a palavra cristão aparece, na verdade, a palavra que aparece ali é messiânicos, que eram judeus que acreditavam e professavam, pregavam sobre Yeshua. Por isso que muitos filósofos, poetas, historiadores associaram o nome do Messias de Yeshua a esse movimento. Tranquilo? Flávio Josefo, por exemplo. O historiador Flávio Josefo, ele é de 37 até 100 depois de Cristo, né? Então ele nasce ali, ele ainda pega, podemos dizer, alguns vão dizer que ele vai pegar ali finalzinho da vida de Cristo, mas vamos seguindo, né? Ele era filho de sacerdote, de fariseu de família abastada, de família rica, tá? Você tem dúvida o que é fariseu? Se você tem, mande lá no zap do grupo que lá nós responderemos, né? Ele era comandante da Galileia durante a Guerra Judaica contra Roma, tá? Essa guerra aí, ela acontece até nesse período que nós estamos vivendo hoje, dentro do calendário bíblico, acontece nesse mês que nós praticamente estamos, que é o mês de Ave, né? Por exemplo, na sexta-feira, 9 de Ave, dentro do calendário bíblico, foi quando o templo foi destruído. As duas vezes que o templo foi destruído foi nessa mesma data. Olha que coisa interessante, tá? E depois ele foi preso pelos romanos. Ele profetizou que Vespasiano se tornaria imperador, e quando isso realmente se concretizou, Vespasiano o libertou. E desde então, ele viveu protegido dos Flavianos em Roma, que era um partido político que o perseguia.
Então, foi lá onde ele compôs os seus escritos históricos e apologéticos. Tá? Caso você queira receber uma obra gratuita de José, escreva lá no grupo. Se vocês todos escreverem, eu mando o PDF para vocês de uma das obras de José, tá? Em ótima qualidade, que você pode imprimir e ter em casa, tá? Surpreendentemente, ele não fala de Jesus em sua guerra judaica, mas ele menciona 2 vezes nas antiguidades judaica, sua história do povo judeu, redigida por volta do ano 93 depois de Cristo, tá? Apenas a segunda dessas passagens provém dele, com alguma certeza. A primeira, o chamado Testimonium Flavianum, é suspeita de conter interpolações cristãs, ou pelo menos ter sido elaborada. Isso está no livro Jesus Histórico, de David Flusser. Tá? É um livraço, irmão, um livraço, um livraço. Você precisa ter esse livro em mãos, o Jesus Histórico, tá? Mas se você, agora eu vou saber se você está acompanhando essas aulas, porque se você também precisa desse material de apoio, chamado Jesus Histórico, você vai escrever lá no grupo de WhatsApp: pastor, eu quero o Jesus Histórico. Então vamos lá, a segunda citação de... Opa! A segunda citação de Flávio Josefo, que é da segunda maneira. Olha só. Anano, um dos que nós falamos agora, era homem ousado e empreendedor, da seita dos saduceus, que, como dissemos, são mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos no julgamento. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não havia chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado o Cristo, e alguns outros, tá? E acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham um verdadeiro amor pela observância das nossas leis. Tá? Essa é a segunda citação, que é tida como realmente de Flávio Josefo. Tá? Então, isso está a história dos judeus, da CPAD, né? Está aí a página da citação. A primeira citação ela vai causar um certo desconforto pelo fato de parecer muito que houve um acréscimo. Houve muito isso na questão dos escritos pós-Cristo, porque foi uma guerra muito grande, irmão. Porque o que Yeshua causou foi uma guerra muito grande dentro do sistema religioso vigente naquela época. Então, a primeira citação vai criar muita controvérsia. Essa que nós acabamos de ler é a segunda. Tá? Eu já vou ler a primeira. Né? Devido ao texto em relação à época vivida. E por Flávio Josefo ser judeu e nunca cristão, né? Então a forma do texto, como o texto se apresenta, não bate, né, nem historicamente, por causa do contexto sócio-religioso, político da época, e você vê que ele é muito cristianizado. E Josefo era um judeu bem ortodoxo, tá? Então ela não é, a citação não é neutra como a primeira, como essa segunda que está acima que nós acabamos de ler. Então vamos ler essa citação, estar aqui abaixo. Está escrito assim, ó: nesse tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto as suas obras eram admiráveis. Tá? Aqui já tem uma controvérsia, por quê? Porque os profetas como Elias, Eliseu, Moisés, entre outros, tiveram sinais também espetaculares, e não há uma citação assim sobre ele, considerado simplesmente um homem, porque dentro do pensamento judeu, esses homens são considerados uma alma elevada,
mas são considerados homens. O que é uma alma elevada? Tem a ver com o espiritismo? Não. Apesar que o espiritismo ele vai sair de um contexto errôneo judeu. Quando digo errôneo, porque uma galera vai pegar os textos bíblicos e eles vêm de uma outra religião e fazem uma misturada e nasce o espiritismo. O que é uma alma elevada? Né? Todos nós somos almas, mas a alma elevada dentro do contexto judeu são aquelas almas que vêm com uma missão e exercem essa missão com plenitude. E aí, na busca do eterno, eles podem ser agraciados com um nível de poder e de unção, tá? Para fazer algo, fazer milagres, fazer sinais. Você vai ver que existem cristãos que fazem sinais através do Espírito Santo. As pessoas são batizadas pelo Espírito Santo. Ela tem mais poder de Deus, ela faz sinais. Então, dentro do contexto judeu, isso seria uma alma elevada. Mas se você tiver ainda dúvida, me manda o zap, que eu vou te explicar melhor para a gente não fugir tanto da aula. Então, vamos lá. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruído na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas por muitos gentios. Né? Essa parte vai bater com algumas partes da Bíblia, principalmente ali no Evangelho de João, quando os gregos vão procurar Jesus. Este era o Cristo, este era o ungido. Né? Vou passar para cá. O mais ilustre da nossa... Esse é o Cristo. Tá? Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Este lhe apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, que eles fariam muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram o seu nome. Então você está vendo a diferença de palavra, a diferença de escrita, a diferença da ideia passada do texto anterior a esse, que no caso é o segundo, tá? Esse aqui é o primeiro, mas esse primeiro ele não é neutro. Você vê que é uma forçação em favor do cristianismo. Então, dentro do contexto histórico, tá? Por exemplo, a histórica crítica textual, ela não aceita essa citação por causa dessa questão de ter cristalizado e não ser neutro. Tá? Por que eu falei histórica crítica textual? Vamos lá. Dentro do campo histórico, onde há muito ateísmo, né, historiadores mergulham a fundo na questão do Cristo, para saber que é um Cristo, para tentar desfazer a imagem de Nosso Senhor. Então, você precisa estar bem ferramentado para poder desfazer as mentiras que há nesse campo histórico. Mas o campo histórico sabe que essa citação que eu acabei de mostrar aqui, que é a primeira, mas mostrei como segunda, tá? Ela é uma citação de acréscimo, não está no original. Mas vamos seguindo. Vamos às fontes rabínicas. Temos um relato no Talmud que aponta para a pessoa de Cristo, assim como para nós, a igreja, o Novo Testamento, né, é algo de muito valor. Para os judeus, o Talmud, né, fora do escrito do Antigo Testamento, o Talmud é uma fonte rabínica. O Talmud também ele é uma fonte histórica, tá? O Talmud ele é dividido em Talmud Bavli e Talmud Yerushalim, Talmud babilônico e Talmud de Jerusalém. É um compilado histórico, discussões rabínicas, irmão, assim, é uma coisa linda. Não há como o ser humano ler tudo, tá? Porque são muitos volumes. Em português, para você ter um Talmud completo em português, você vai gastar entre 50 a 60 mil reais, tá? Porque é muita coisa. Pastor Fernando, você leu o Talmud? Sim, eu leio através de um site, de um aplicativo chamado Sefaria, que tem um Talmud completo ali em inglês, tá? Físico tem em inglês, tem em alemão e, lógico, tem na língua original e hebraico. São muitos volumes, vai dar ali
dependendo da tradução de né, não. Já chegou em lugares aí de ter, sem exagero, 1.000 a 2.000 livros. É muita coisa. Mas vamos lá. Nós vamos ler o Talmud Bavli, Tratado de Sanhedrin, ou o Talmud Babilônico, né? O Tratado do Sinédrio, 43a, né? Diz assim, ó: na véspera da festa da Páscoa, suspenderam Yeshua. 40 dias antes, gritou ao arauto: ele será levantado ao apedrejamento, porque praticou feitiçaria e porque seduziu Israel e o fez apóstata. Quem tem algo a dizer em sua defesa, que venha e diga. Como nada foi dito em sua defesa, ele foi pendurado na véspera da Páscoa. Talmud Bavli, Tratado de Sanhedrin, 43a, linha ou o versículo. Eu sei que você está ouvindo a primeira vez que Yeshua ficou 40 dias preso antes da Páscoa, né? A gente vai ter um entendimento, lendo a nossa Bíblia, que foi uma coisa muito rápida, né? Mas, dentro da questão histórica, né, tem uma controvérsia dos 40 dias quanto de uma semana, tá? Mas essa questão dos dias, essa controvérsia, não vamos entrar nisso, que não é interesse. O interesse que há aqui no Talmud está escrito que Cristo foi levantado, ou seja, foi posto na cruz na véspera da festa da Páscoa, tá? E isso daqui, vocês já tiveram uma aula, mas eu vou regravar as festas bíblicas e a gente vai mostrar que e isso aqui vai nos ajudar a entender que, ó, na véspera da Páscoa, a Páscoa, na data que Jesus morreu, ela não acontece na sexta, hein? Ela acontece na nossa quarta, após as 18 horas, na nossa quarta, após as 18 horas, tá? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, no fim do Shabat, ou no fim do sábado, ele ressuscita, para dar 3 dias, para ele ressuscitar no fim do sábado, tá? Depois a gente pode ver isso, mas eu estou mostrando para você uma fonte histórica, e a gente já vai para outra, porque a fonte rabínica são fonte histórica. Marabá Sarapion. Assim como supostamente não foi conservado um relato benevolente sobre Jesus pelo historiador Flávio Josefo, também temos um filósofo pagão chamado Marabá Sarapion. Tanto no âmbito judeu como no pagão, as afirmações provavelmente mais antigas sobre Jesus apresentam um tom positivo. Apenas mais tarde surgem vozes contrárias. Curiosamente, o testemunho pagão mais antigo sobre Jesus é pouco conhecido. Encontra-se numa carta pessoal de estoico sírio, original da Samosata Marabar Serapion, que escreveu desde uma prisão romana, um lugar desconhecido, ao filho Serapion. Isso está no Jesus Histórico, página 96. Lembra que eu falei, se você quer o Jesus Histórico, escreve lá no nosso grupo de WhatsApp. O que temos nesse texto é algo extremamente fabuloso, pois mostra uma forma poética de conexão com Cristo e o seu tempo, e de como foi importante a sua aparição, pois o mesmo é citado na carta como um grande sábio rei, e essa carta, segundo os estudiosos, é de 73 depois de Cristo. Veja a análise, veja a análise desta carta. Só fechar algo aqui que abre junto. Aleluia. Vamos lá. O que lucraram os atenienses ao matar Sócrates? Pois foram punidos como fome e pestes.
O que lucraram, esse aparelho, o que lucraram os atenienses ao matar Sócrates, pois foram punidos com fome e peste? O que lucraram os sâmios por queimar Pitágoras, uma vez que todo o seu país foi enterrado de areia em um piscar de olhos? Ou o que lucraram os judeus com a execução do seu sábio rei, já que a partir de então o reino lhe foi tirado? Olha que coisa linda! É mais uma fonte histórica falando sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então, com justiça, Deus vingou esses três sábios. Os atenienses morreram de fome, os sâmios foram cobertos pelo mar, e os judeus foram mortos, expulsos do seu país, vivendo dispersos por toda parte. Ele está citando, como é dito pelos estudiosos, foi em 73 depois de Cristo, porque em 70 depois de Cristo, o general Tito Jorge, ele vai invadir Jerusalém, vai detonar tudo, vai quebrar tudo, né? Porque quando Pilatos ele afirma que Jesus é justo por causa da revelação que a mulher dele teve, e ele tem aquela questão de ele lavar as mãos, você vai ler na Escritura, ele fala assim, e o sangue deste homem, né? Porque o texto vai dizer, a história vai dizer assim, junto com o texto, que vai estar Jesus e Barrabás, ele vai fazer aquela questão da parte, onde ele soltar um, e o outro vai ser crucificado, o povo escolhe a Barrabás, e Pilatos ainda tenta livrar o Cristo, e a galera pede que não, e Pilatos diz assim, o que eu faço com este Yeshua? As pessoas vão fazer o sinal da cruz para crucificá-lo. Aí Pilatos vai falar, olha, eu não tenho parte nesse sangue. E a galera grita que o sangue dele vem sobre nós e sobre nossos filhos. Então, em 70, general Tito Jorge entra com tudo e destrói Jerusalém, saqueia o templo, destrói o templo. E quando vai embora, acontece algo muito interessante com o general Tito Jorge. A história vai dizer que ele vai indo embora, vai pelo mar, etc. e tal, vê uma grande tempestade, e ele começa a zombar de Deus, dizendo, eu destruí a sua cidade, acabei com o seu templo, e aí você vem com essa chuva, esses maremotos, para tentar me destruir, me matar por vingança, vem aqui você mesmo, né? E Deus envia só um mosquito, que, se eu não me engano, entra pela narina dele, atinge o cérebro e ele fica agonizando por alguns dias, depois morre com algo parecido como tumor, tá? Então, essa questão do que os judeus foram mortos, expulsos do seu país, vivendo dispersos por toda parte, é a questão do general Tito Jorge, que vai invadir Jerusalém e vai fazer isso tudo. Sócrates não está morto por causa de Platão, nem Pitágoras por causa da estátua de Hera. Tampouco o rei sábio por causa das novas leis que ele deu. Que novas leis Serapion está dizendo? É aquilo que eu falei antes. Yeshua trouxe o verdadeiro entendimento da Torá. Jesus, ele trouxe o verdadeiro entendimento da Torá, tá? Ele tirou o peso legalista da Torá. Por isso você vai ver, no sábado não pode fazer isso. Aí no sábado ele fazia. Que isso? Não é o homem maior do que a lei, né? Maior do que a lei. Por quê? Né? As pessoas entraram numa legalidade tão grande que não entendiam qual era a função da Torá. A Torá não é ruim, a Torá é lei. A lei, ela não veio trazer salvação. A lei, ela veio trazer separação do povo ímpio para o povo que Deus escolheu. Então, a lei, ela nunca foi e não é salvífica. A lei não existe para salvar. A lei existe para separar. O que traz salvação é a graça do Senhor. E a graça, você vai ver desde o paraíso, quando Adão peca, você vai ver pós-paraíso, quando Caim peca, mata o seu irmão e Deus o marca para que ninguém venha assassiná-lo. É um nível de perdão profundo que muitas vezes a gente não entende,
Então, a lei, ela não é salvífica. A lei era um caminho de santidade e é um caminho de santidade. Tanto que todo o sistema, principalmente brasileiro, né, aqui no Oriente, no Ocidente, perdão, todo o sistema legal é baseado na Torá. Então, a lei só é punitiva para aqueles que não a cumprem ou querem burlá-la. Então, nós tivemos essas duas fontes. Tivemos fontes históricas e fontes rabínicas falando e comprovando sobre nosso Senhor. Né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Foi. Então, nós já temos um panorama mais amplo de como a história trata a pessoa de Cristo de uma forma convincente. Então, podemos passar ao demais estudo acerca da Cristologia. Amém? Então, vai lá tomar sua água, tomar o seu café, porque nós vamos agora entrar no estudo da pessoa de Cristo. Amém? Shalom. Continue conosco. Até a próxima aula.